Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez agradeço ao convite de estar nessa casa que é tão especial, né, para todos nós. E começamos com essa mensagem tão linda e tão profunda para falar de um assunto que mexe muito com a nossa curiosidade, mas mexe mais ainda com o nosso imaginário. E esse imaginário, ele vai de encontro ao nosso imaginário popular, ao que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, e a gente vai procurar essa noite encontrar Jesus e encontrar o Espiritismo nessa história toda que circunda a nossa vida. Na mensagem que nós acabamos de ler, vocês me desculpem que eu estou fingindo naturalidade com esse microfone aqui pendurado na minha goela, mas é para a galera que está nos acompanhando aí online. E dentre muitas coisas bonitas que o Emmanuel nos falou e nos levou à reflexão nessa noite através dessa mensagem, tem um parágrafo aqui que faz uma reflexão muito interessante. E ele diz assim, isso é Emmanuel, tá? Não te digas sem amigos e sem caminhos, a maneira de alguém que vive no mundo diante de portas fechadas. O que o Emmanuel, de uma forma muito poética, nos diz nessa frase? Para de reclamar. Para de reclamar e agradece. Quando somos apresentados à dimensão da doutrina espírita, a gente começa a perceber nos detalhes do nosso dia a dia a engenharia espiritual que acontece ao nosso redor para que a gente seja feliz, para que a gente dê certo. O trabalho que tem a espiritualidade para nos intuir a florescer em qualquer lugar onde sejamos plantados. E diante de um passado que, graças à bondade e à misericórdia divina, nós esquecemos por ora, nós temos o conforto diário e a sustentação diária da espiritualidade para nos desenvolver, mas principalmente superar os nossos desafios que nos trouxeram de volta a este planeta, a esta encarnação. Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui? Por que que nós estamos aqui? E aí a gente pensa em todas as metas que nós traçamos ao longo da nossa vida, ou que ainda estamos traçando, para perceber quem somos nós nessa caminhada. Será que nós já atingimos todos os nossos objetivos? Será que todas as metas que traçamos para as nossas vidas nós já conquistamos? Estamos a caminho? Já chegamos onde a gente queria chegar? Tudo isso é pequeno diante do grande propósito que nos trouxe de volta a este planeta. Qual foi? Voltar para a nossa verdadeira casa melhor do que quando aqui chegamos. E basta. A gente tem dificuldade de perceber e compreender essa dimensão espiritual da nossa caminhada. Tudo que a gente construir nessa vida, tudo que a gente construir nesta terra, um dia será esquecido. Porque é tudo acessório. Onde você está, a casa que você está, o carro que você está, os bens que você está, a função que você ocupa, desempenha, o seu emprego, o que você tem, o que você não tem, é tudo acessório. Tudo é acessório. O objetivo principal é voltarmos daqui melhor do que quando aqui chegamos. A gente pode chegar no céu rico, pode chegar rico. Pode chegar pobre, pode chegar pobre.
a gente não pode chegar parado ou pior do que quando nós chegamos aqui. E essa história dessa caminhada, das nossas dificuldades, daquilo que nos leva a esse ambiente da reclamação, do desânimo, muitas vezes do desespero, está diretamente relacionado com as escolhas que nós fazemos agora na nossa vida, mas principalmente as escolhas que nós fizemos no passado. E aí, lembrando de Chico Xavier, Chico uma vez, a uma certa pessoa, falando sobre perdão, sobre julgamento, ele disse, não, você pode julgar o outro sem problema. Aí todo mundo parou, né? Porque se eu fosse eu falando um negócio desse, era uma história. Mas o Chico, você pode julgar o próximo. Se você souber tudo que ele passou nessa vida, na outra e na outra, aí beleza. Aí você pode julgar à vontade, que você vai julgar com propriedade. Quando Chico faz essa fala, ele nos alerta de que nós somos um somatório de diversas experiências, inúmeras experiências dessa vida e das vidas passadas. Isso nos dá uma calma, porque nos possibilita a compreensão de por que nós somos assim, de por que agimos de determinada maneira, por que determinados rompantes diante de determinados assuntos ou situações. Mas isso é para além, não é um alerta para a compreensão apenas de você enquanto você, mas é uma compreensão para que a gente perceba o cuidado no acolhimento que devemos ter com o outro. Porque o outro tem o mesmo parâmetro de compreensão, acolhimento e entendimento do que nós. Tão errado quanto. Tão aprendiz quanto. Por isso não podemos julgar. E por isso o perdão tem absolutamente tudo a ver com esse tema. Os inimigos desencarnados. Que aí a gente vai para o centro espírita. E aí a gente vai para o centro espírita, muitas vezes num automatismo, no sentido de que vou ouvir a palestra e vou sair de lá muito melhor. Ok, é possível? Não estou me sentindo bem. Passei a semana, olha só como é que a gente funciona. Eu passo a semana todinha dando coice em Deus e o mundo, aí chega o sábado, que é o dia de Pafiel, precisa ir no centro tomar um passe. Precisa mesmo. Mas o passe vai resolver os seus problemas? Tem gente que a gente quer que venha amarrado, né? Para o centro. Nunca é a gente, é sempre o outro. E aí eu vou para o centro espírita procurando algo, eu tenho que ter alguma coisa que resolva os meus problemas. Seja alguém que fale bonito, seja alguém que dê um passe. E aí quando você começa a frequentar muito o centro, já conhece os trabalhadores do centro, a gente fica querendo escolher qual é a cadeira que a gente vai sentar, porque a gente quer o passe melhor. E a gente vai funcionando assim, procurando no exterior a solução dos nossos conflitos que são internos. Alguém que me dê um passe e eu fique bom. Alguém que fale alguma coisa e minha consciência expanda e eu me torne uma pessoa melhor. Aí eu saio do centro, vou para o meu carro, coloco uma música bem bonita e vou noutra dimensão, numa paz, sair do centro espírita, estou leve, estou me sentindo tão tranquilo, tão bem, aquela paz, aquela energia dentro do carro, você volta para sua casa, você olha no retrovisor, assim no banco de trás, está Jesus, Chico Xavier, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, está todo mundo ali.
até a primeira pessoa que te dá uma buzinada ou corta o carro na tua frente. Em questão de segundos, você olha, não tem mais nenhum aqui atrás. Porque Jesus, em determinado momento de muito desespero de Pedro, ele disse assim, Pedro, para acalmar Pedro, Jesus diz assim, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Esses somos nós. O nosso dia a dia nos mostra que o que nos trouxe de volta aqui é muito desafiador. Viver é muito desafiador. Estar abraçado ao Evangelho de Jesus 24 horas por dia é muito desafiador. É difícil, dói, machuca, mas é para isso que nós viemos aqui. É exatamente isso que nos trouxe de volta. É por isso que vivemos em sociedade. É por isso que o Cristo, quando nos alertou ao perdão, ele nos disse assim, não, espera aqui, quando o outro vier, tu pede perdão. Não, vai. Vá ao encontro do outro. E resolva o que tem que ser resolvido. Porque o que a gente não resolve no campo do perdão, vem para cá. Lembra quando eu falei do centro? Que a gente fica procurando as coisas aqui. Quem já ouviu aqui falar em encosto? Agora ninguém ouviu falar, né? Agora estamos no centro espírita. Já ouvimos muito falar em encosto. Quem é o coitado do encosto? É o espírito que te acompanha ou é você que puxa ele? Quantas vezes a gente já viu pessoas, e a gente mesmo, né? Vir para o passe porque está com encosto, porque está sentindo uma energia ruim, um espírito ruim. Na matemática do mundo espiritual, existe uma coisa chamada sintonia. Isso faz a gente descer de um pedestal de realeza que não nos pertence. E nessa matemática, nessa lógica espiritual do universo, de energia, é preciso que haja uma sintonia entre dois espíritos para que essa aproximação aconteça. E se nós estamos com um encosto, e esse encosto é um espírito de uma energia ruim, como é que está a sua energia? Está boa? Ou está ruim? Sintonia. Sintonia é uma lei imutável. E aí a gente caminha, vem para o centro, quer fazer uma coisa para tirar o encosto, passa um balde de pomada, entra na fila do passe 20 vezes. Mas como que a gente faz do centro para fora? Isso é que define a nossa energia. Como que nós somos irritados, ignorantes, impacientes? Quem somos nós em casa? E eu adoro falar disso quando não está nem minha mãe nem minha esposa aqui. Porque quando elas vêm, elas sentam bem aqui na frente, ó. Meus amigos, aqui na frente é difícil. Quem somos nós na nossa casa? Porque aqui no Centro Espírita todo mundo se abraça, todo mundo deseja paz mundial, todo mundo ama Jesus. Na nossa casa. No nosso trabalho. E nos lugares onde a gente pensa que não está sendo observado. Como a gente trata as pessoas que são diferentes, que pensam diferente? Como nós nos relacionamos com as pessoas que erram? Ou que as pessoas que não estão no nosso tempo, têm o tempo delas, têm um ritmo diferente? Como nós nos relacionamos
com essas pessoas e com essas situações. Isso define a nossa energia. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que não existe um céu e um inferno. Não existe o lá em cima e o lá embaixo. Que o céu e o inferno são duas condições distintas que existem dentro de nós. E a cada comportamento, a cada fala, a cada pensamento, a cada segundo, a gente se coloca no céu ou se coloca no inferno. É o dia todo nessa folia. Mas não é ninguém que te puxa para o inferno. Não é Deus que te coloca no céu. Somos nós mesmos. Somos, em essência, exatamente aquilo que nos coloca no céu e no inferno o tempo todo. E aí a gente olha para o nosso dia a dia, olha para quem nós somos, e a gente está mais tempo aonde? No céu ou no inferno? E isso não tem nada a ver com o clima também, tá? Porque esse calor que faz aqui, a gente nem ia sair do inferno nunca. Falando aqui, ó. E daqui, ó. Quantas vezes essa semana a gente explodiu do nada? Quantas vezes essa semana a gente falou para alguém coisas que hoje a gente olha para trás e não queria ter dito? Esses rompantes que vêm do nada estão aqui, ó. Nós temos uma história milenar. E graças a Deus, exatamente Ele, quando a gente nasce, Ele dá um reset. E a gente não apaga o que aconteceu no passado, mas a gente dá uma esquecida. E isso é uma bênção. Porque se hoje, olha pra gente hoje, pensa aí, se você hoje é este espírito evoluído, pensa em você, naquele dia que você está atacado. Se hoje nós somos este Chico Xavier, que muitas vezes só as pessoas mais próximas fazem ideia da dimensão da bomba atômica que a gente é, imagina a gente no passado. Se hoje, já conhecendo tudo que a gente conhece, vivendo tudo que a gente já viveu, nós somos capazes de fazer e de falar coisas que nos envergonham, imagina o que a gente não foi capaz de fazer no passado. Imagina o que nós não fomos capazes de dizer para as pessoas em experiências passadas, em encarnações passadas. A nossa capacidade de ferir as pessoas. Por isso nós estamos aqui, ainda reencarnando no mundo de provas e de expiações, porque nós temos contas a acertar. Nós temos muitas coisas para acertar ainda. E essas histórias do passado, elas não se apagam. Elas não se diluem pelo universo. Elas nos acompanham até o momento que a gente decida resolvê-las. E essas consequências do nosso passado se traduzem nisso aqui, nos nossos inimigos desencarnados. Os nossos inimigos não são espíritos à toa, que decidiram do nada nos odiar. Eles nos conhecem muito bem. Esses espíritos desencarnados que nos acompanham e que muitas vezes classificamos como encostos, quando a gente fala no encosto, a gente traz um imaginário criado pela nossa história, pela nossa cultura,
de que é um espírito abaixo de nós. O encosto é alguém ruim que não é evoluído como eu. É isso que o nosso inconsciente fala quando a gente classifica o encosto como encosto. Mas não. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é um espírito ali, ó, na mesma condição que você, mesmo nível, tanto de luz quanto de sombra. Mas nesse momento, a sombra está prevalecendo, porque o que aconteceu no passado foi muito grave. E assim como nós temos dificuldade em uma série de situações de perdoar, os outros espíritos também. Então nós trazemos essa história e esses inimigos vêm com a gente, porque ou não deu tempo de resolver lá atrás, ou nós escolhemos não resolver, empurrar o ódio para frente. E ele vem como uma bola de neve. E qual que é o perigo? Que este inimigo desencarnado, que está em plena sintonia com você, por conta do ódio e por conta do passado, ele sabe exatamente quem você é. Não é um espírito desconhecido. E se ele está desencarnado, a capacidade dele de compreender você num funcionamento geral é muito maior. Ele não está limitado na carne como nós estamos. Às vezes, o ódio do espírito é tão grande, o que nós fizemos foi tão grave, que você reencarnou, você neste momento é uma outra pessoa, ele não consegue vê-lo como você é hoje. É como se eu tivesse um inimigo desse desencarnado, que eu não devo ter, né? Eu imagino. Mas é como se o ódio dele é tão grande que ele olha para mim e ele não vê o Renan. Ele vê aquela pessoa lá de trás. Tamanho é o ódio. E muitas dessas situações, nós tivemos a divina oportunidade de resolver e não a resolvemos. E isso vai virando essa bola de neve que vai nos acompanhando de uma encarnação para outra. E isso está atrelado à nossa história. Isso fica atrelado ao nosso espírito. Isso faz parte da composição da nossa energia. E em função disso, de tudo que alimenta, eu não estava entendendo por que as pessoas não estavam sentadas aqui. Agora eu olhei para você. Eu entendi, eu pensei que vocês tinham medo de espírito. Eu ia dizer, gente, senta, fica tranquila. Só quando apaga a luz que começam as coisas a acontecer aqui dentro. Mentira, brincadeira. Quem está vindo pela primeira vez? É brincadeira. Não vão fechar a janela, as luzes vão apagar, mas é de boa. De boa. Então percebam que não é, tem uma lógica. O espiritismo, você pega ele para olhar qualquer interface da sua vida, tem uma lógica. E essa lógica está atrelada diretamente à sua responsabilidade. É por isso que não é um passe que vai tirar um espírito obsessor, um inimigo desencarnado de perto de você. Porque você tem uma parcela gigantesca de culpa neste ódio que alimenta esta sintonia. Aí você diz assim, mas eu não lembro, eu não resolvi porque eu não lembro. Ainda bem que você não lembra. Que às vezes um ficou lá e o outro reencarnou e está dentro da tua casa. Ou pior, o outro reencarnou, não está na tua casa, mas é a tua sogra. Pensou? É teu cunhado. Peguei pesado agora, né? Vocês acham que todos os nossos inimigos do passado estão desencarnados? Não. Quem já tem filho adolescente aqui? Já sabe o que é um inimigo encarnado.
Eu vou chegar nesta fase ainda. Não dá, às vezes, o que aconteceu foi tão grave que não dá para reencarnar todo mundo junto de uma vez. Ou você tem que preparar o espírito uma encarnação para na próxima ele encarnar na sua família ou próximo de você de novo. Você já pensou a gente olhar para dentro de casa? Não são se a sua casa, se a sua família não tem briga, não tem confusão, se o ambiente não explode de vez em quando, tá tudo lindo, tudo perfeito, dobre o seu joelho e agradeça a Deus. Porque isso mostra que essas relações já foram sendo amadurecidas do ponto de vista espiritual há muitas encarnações. Mas no geral não é assim. De vez em quando, nem que seja na época de eleição agora, dá uma treta. Por quê? Porque este é o laboratório máximo do amor. Pensa como o mundo espiritual. Se você tentou de todas as formas fazer com que duas pessoas deixem de se odiar, qual é a última tentativa? Põe como filho. Põe como mãe. Põe como pai. E mesmo assim, ainda é difícil. Porque nós, graças a Deus, esquecemos do passado, mas o nosso espírito traz todas as impressões das experiências passadas. É o que torna os nossos relacionamentos difíceis. Mas uma parte dessas nossas encrencas do passado que nós arrumamos, né? Esses inimigos desencarnados não reencarnam. Não reencarnam. Por uma série de motivos. Mas energeticamente se atrelam a nós. E tentam nos atrapalhar. Tentam invalidar o amor que existe dentro das nossas casas. Tenta atrapalhar as nossas relações com aqueles que a gente ama. Tenta nos atrapalhar no nosso trabalho. E lembra que esses espíritos não são espíritos desconhecidos, eles sabem exatamente como a gente funciona. Ele sabe exatamente aonde ele vai atacar. Ele sabe exatamente quais são as sombras que nós carregamos dentro de nós. E ele vai trabalhando ali. É na impaciência, é na intolerância, no preconceito. Aonde é que está ali o nosso calcanhar de Aquiles? É ali que ele vai, porque eles nos conhecem. Eles já nos acompanham há muito tempo. Como é que a gente faz para se proteger de tudo isso? Vou no centro espírita, num dia lá, vão fazer alguma coisa e vão tirar este espírito de perto de mim. Lembra que a energia que sintoniza, só uma pessoa consegue resolver isso? Nós mesmos. Porque cada vez que no nosso dia a dia a gente se desequilibra emocionalmente, e isso principalmente no campo das emoções, a gente prepara o patamar energético, o padrão vibratório que este inimigo precisa para atuar de forma negativa na nossa vida. Eles nos influenciam de forma negativa a partir das brechas que a gente abre quando a gente não está bem. É por isso que o vigiar e orar não é brincadeira. Porque a gente traz essas dívidas do passado. E essas pessoas, esses espíritos, estão dispostos a cobrar com juros essas dívidas. Eles estão fazendo agora o que nós já fizemos também. Mas neste momento, nós estamos numa outra faixa de experiência. Mas se duvidar e alguém falhar com a gente, ainda que encarnado, a gente toma a mesma conduta.
da vingança. E aí o Hamed disse, em determinado momento, em determinado livro, que eu não vou lembrar agora qual é, mas é do Hamed, que a vingança é um copo, olha só, isso nunca saiu da minha cabeça, que a vingança é um copo de veneno que você toma esperando que o outro morra. Olha que loucura. A vingança é um copo de veneno que você toma desejando que o outro morra. A vingança é o que alimenta isso aqui, ó. Os inimigos desencarnados. Isso nos alerta para o daqui para frente. O que a gente já fez nessa vida? Dá de resolver aqui? Lembra de Jesus, vai e resolve. Ah, eu não consigo ir lá e pedir perdão. Não precisa você ir lá e pedir perdão. Você precisa perdoar aqui dentro. Você precisa pedir o perdão aqui dentro. Você precisa primeiro se perdoar aqui dentro. Mas esse vai lá te mexe. Permita-se pensar numa possibilidade para além da carne, para a imortalidade da alma. Porque grande maioria desses problemas que viram essas relações de ódio intermináveis, que vai passando de uma vida para outra, ela se assenta na nossa descrença da vida futura. Que a gente acha que é só isso aqui. E que acabou, acabou. Não acabou. Jesus deu esse testemunho para a gente na cruz. Quando ele foi crucificado e parecia que ali tinha acabado tudo, na verdade, estava só começando. Então, meu horário já deu, que nós tenhamos em mente que essa presença negativa ao nosso redor, a presença dos nossos inimigos desencarnados é real. Ela existe. Mas ninguém vai resolver isso para a gente. Nem aqui, nem em nenhum lugar. Isto será resolvido a partir do momento que eu escolher ser uma pessoa diferente, agir diferente, focar no bem. Isso promove uma mudança de padrão energético ao meu redor, que evita que essas brechas sejam abertas para essas influências que precisam da nossa energia negativa para nos atingir. É lembrar que em algum momento da nossa história a gente fez mal para alguém. E que se alguém hoje está nessa função, lembra na tua oração. Pede a Deus para acolher esse espírito também. Você não precisa saber quem é. Mas reze por ele também. Porque talvez hoje você tenha um clarão de entendimento que ele não teve ainda. Às vezes você foi tocado por um amor que ele não foi ainda, mas ele vai ser. No momento em que ele se permitir. Vamos nos permitir ser tocados por essa energia diferente, que nos faz ser diferente em relação ao mal, mas não em relação ao outro, que nos faz ser iguais ao próximo, que nos faz ser merecedores de todas as bênçãos, de toda a proteção e de toda a luz, assim como aquele que nos feriu. Que nós entendamos que a mesma espiritualidade que move céus e terras, para me fazer feliz, faz a mesma coisa pelo meu desafeto. A espiritualidade, gente, não toma as nossas dores.
A espiritualidade, sob o comando de Jesus, segura a nossa mão e diz: é para resolver, vamos resolver. E nos convida a trilhar um outro caminho, mas que nós possamos lembrar sempre do que André Luiz nos alertou. Jesus pode até iluminar o nosso caminho, mas somos nós que devemos percorrê-lo. Uma boa noite, uma boa semana. Fiquem todos em paz.